vocês aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre um livro aí de 2017, um livro que está, né, bombando aí, um autor que vem se destacando demais aí na grande mídia, a nível global. O nome dele é Jordan Peterson e ele escreveu o livro 12 Regras para a Vida, e a gente vai conversar um pouco sobre essas regrinhas hoje, contextualizando aqui para o nosso negócio, né? Vamos contextualizar, porque com certeza vai ajudar vocês aí no negócio. Quem já leu o livro, fala aí para mim, fala eu, me passa um pouquinho da tua percepção sobre essa leitura. Vou olhar agora a minha tela, né, para vocês poderem estar acompanhando, né, o que eu vou estar falando para vocês. Quem já ouviu falar desse autor também pode comentar aí para mim, tá bom? E a gente vai justamente explorar essas 12 dicas para a vida hoje. A gente vai estar conversando sobre isso. O legal aqui na Rinode é que a gente é uma escola de desenvolvimento pessoal, né? É uma faculdade quando uma pessoa melhor. O Alexandre Souza falou que não, que é a primeira vez. Eu já tinha ouvido falar, tá, gente? Mas eu tinha uma percepção um pouco equivocada sobre o autor. E aí, quando o Jário me falou, eu disse, cara, vou pesquisar, vou quebrar um pouco o preconceito, porque às vezes a gente tem um pouco de opinião preconcebida, né? E eu achava que era mais do mesmo, tá? E quando eu vi, eu disse, caramba, tem muita coisa legal e algumas delas eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje, né? Dentro do momento, que eu acredito que a maioria esteja dentro do negócio, né? Então, vamos lá. Marcelina falou aqui primeira vez, Adriano falou boa noite, Adriano, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. E aí, para começar, é legal vocês saberem quem é o Jordan Peterson, né? Ele é canadense, ele é um psicólogo clínico, ele é PhD, então, mestrado, doutorado, PhD, ele é um estudioso, um cientista, né? E ele também é um escritor premiado, ele tem como sua obra de maior destaque justamente essa sobre a qual a gente vai estar conversando hoje. Ele foi professor da Universidade de Toronto, no Canadá, e foi professor da Universidade de Harvard, e tem mais de 100 artigos científicos publicados e também é comentarista político, né? Então, é uma pessoa que hoje é uma grande referência a nível internacional. E ele foi considerado na Universidade do Canadá pelos alunos um dos professores que mais mudaram a vida dos seus alunos. Então, é um cara que realmente entrega muito. A gente vai falar das 12 regrinhas, tá? Não julguem o livro pela capa. Quando vocês virem a regra, no primeiro momento, esperem a reflexão, porque às vezes o título ele é forte, mas o que está por trás é bem diferente do que a gente imagina no primeiro momento. A primeira regra é o seguinte: costas eretas, ombros para trás, né? E é curioso, né? Porque quando a gente é criança, às vezes os pais, os avós falam para a gente, menino, olha a postura, fique reto, né? Não ande desse jeito. E é curioso, porque você rapidamente identifica, se você for na escola, em uma escola primária, no ensino fundamental, rapidamente você consegue identificar numa turma de alunos quem são as crianças que sofrem bullying. Isso é muito claro, e você vê isso o quê? Pela postura. Quando você anda na rua, pela postura da pessoa, pela forma como ela fala, pela forma como ela anda, pela forma como ela se porta, você consegue ver quem são aquelas pessoas que aparentam ter algum sucesso, algum destaque, e aquelas que parecem estar mais subjugadas, humilhadas, que parecem estar mais deprimidas também. E aí é legal porque o Jordan Peterson no livro ele fala sobre a disputa das lagostas. E as lagostas, gente, só para vocês terem uma ideia, ele usou justamente o exemplo delas, porque elas precedem os dinossauros. Então já existia lagosta antes dos dinossauros, tá? E aí ele fala justamente que as lagostas lá no córtex pré-frontal, mediano aqui do cérebro,
elas têm reações muito parecidas com os humanos, né? Ela, por exemplo, quando ela vence uma batalha, né, com outra lagosta, uma competição lá por domínio, por território, ela libera o mesmo hormônio que a gente libera quando a gente sente prazer, que é a serotonina. Da mesma forma, quando ela está deprimida, ela dá sinais. E isso faz com que a lagosta ela vá perdendo status dentro da sociedade dela, especificamente falando. E isso acontece também com a gente, porque pessoas que têm postura de sucesso, elas atraem mais sucesso para a vida delas. Agora, pessoas que se vitimizam, pessoas que têm posturas negativas, pessoas que vivem para baixo, que querem falar seus problemas para todo mundo e da sua vida e das dificuldades para todo mundo, elas atraem mais e mais problema para si. Por quê? Se você se apresentar como um derrotado, as pessoas elas vão reagir como se você fosse um perdedor. Ah, Marcelo, mas isso é duro, mas a vida é dura. Vocês querem que eu fale sobre como funciona na realidade a vida? Ou a gente pode fantasiar um pouco aqui, a gente pode romantizar a vida, mas lá fora, quando você sair para fazer negócios, quando você sair para se relacionar com pessoas, você vai ver que é exatamente assim que funciona. E quando você já sai de casa preparado, gente, pode ser um dia ruim, mas você tem que dar o seu melhor. Hoje, por exemplo, minha voz não está boa, mas eu estou dando o meu melhor em relação à minha voz, em relação à minha energia. Estou procurando compensar em outros aspectos a deficiência que eu estou tendo nesse momento na minha entonação de voz. Entende o que eu estou falando? A gente sempre se depara com dificuldades, mas a gente pode ser vítima diante dessas dificuldades, ou a gente pode ser protagonista. Na real, quando a gente pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Na maioria dos casos, as pessoas não querem saber dos teus problemas. Elas talvez te escutem uma vez ou duas, mas na terceira, elas já vão desviar, elas já vão te binar no telefone, elas já não atenderão tua ligação, porque o mundo, infelizmente, funciona assim. E a gente tem que estar preparado para isso. No dia ruim, esse é o dia que a gente tem que estar com as costas mais eretas, com o ombro para trás. Eu lembro que quando eu não tinha liberdade financeira ainda, quando eu estava começando a minha vida profissional, as pessoas me perguntavam assim: Ah, Marcelo, como é que você está? Eu digo: Está tudo excelente, está tudo maravilhoso. Podia ser o pior dia, eu podia estar com enxaqueca, podia estar liso, quebrado, sem dinheiro, mas eu dizia: Está tudo excelente. Sabe por quê? De tanto falar isso, de forma repetida, contínua, a vida se tornou excelente para mim. Entende o que eu estou falando? Tem problemas? Claro que tem, gente. Eu tenho problemas também. Mas não é o que acontece que determina o teu destino, é o que você faz diante do que acontece. Vamos para a segunda reganha. Cuide de si mesmo como cuidar de alguém sob sua responsabilidade. Tem um negócio duro que eu vou falar agora para você e que o Jordan Peterson fala no livro e que é uma grande verdade. Há pessoas que cuidam melhor dos seus animais de estimações do que de si mesmo. Já percebeu isso? É curioso porque às vezes é uma falta de amor próprio, é muitas vezes uma conformação com a realidade que vive e uma negação, muitas vezes, ao cenário que a pessoa está enfrentando. E ele encoraja fortemente você investir tempo para cuidar de si, gente, porque existe sempre uma dualidade. O que é isso? Dois opostos, né? Um é o caos e outro é a ordem, né? O caos, ele normalmente está atrelado a uma falsa percepção de liberdade. Então, a pessoa ela pensa assim: ah, eu posso acordar e ir trabalhar na hora que eu quero, mas também você tem que assumir as consequências de você não trabalhar no horário que deveria estar trabalhando, de não fazer aquilo que você deveria estar fazendo, entende? A sua vida ela começa a dar sinais de caos, falta de dinheiro, problema com relacionamento conjugal, problema de relacionamento com amigos, entende? Você começa a perder a sua saúde e isso muitas vezes vai trazendo o quê? Esgotamento físico, depressão,
problemas emocionais, distanciamento da sua fé, distanciamento da igreja, e isso é o caos. É quando você não cria um método para a sua vida, quando você não organiza a tua vida de forma que a ordem, ela exige um sacrifício. O caos, ele é automático. A morte é automática. Morrer de fome é automático. A gente come todo dia para não morrer. A gente toma água para não morrer desidratado. Então, tudo o que é ruim acontece normalmente de forma automática, ou quase tudo, tá? E normalmente está atrelado ao caos. A ordem, você percebe que pessoas de muito sucesso, elas têm uma vida organizada. E a organização, ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é o mundo que tem que mudar para você se organizar. É você que tem que mudar para que o mundo sorria para você, para que o mundo te traga mais coisas positivas, reflexos positivos para a sua vida. E muita gente, ela entra numa situação de autopunição. Ah, não, é porque eu acho que não vale a pena mais eu insistir nisso. Ah, eu acho que não vale a pena mais eu, por exemplo, mostrar o plano, porque as pessoas que eu estou mostrando, elas não estão entrando, e as pessoas que entram, elas estão desistindo, então talvez isso não seja para mim, então melhor eu parar. Já escutaram isso? Acho que todo mundo já escutou. É aquela coisa da autopunição. Gente, eu participei de um seminário esses dias com um grande líder da Rinode, e ele falava justamente sobre isso, né? Nem o diabo ele tem 100% de rejeição. Imagina a gente, né, pessoal? Então, se tem gente que segue o capiroto. Imagina, gente, quantas pessoas não estão interessadas num projeto para mudança de vida. Nada no mundo tem 100% de rejeição. Entende o que eu estou falando? Porque da mesma forma que tem pessoas que têm alta aprovação, é verdade, tem pessoas que têm alta rejeição. Vamos para o mundo da política, por exemplo, sem entrar no mérito, tá? Mas imagina os candidatos aí que foram para o segundo turno, né? Eles normalmente são os candidatos que têm maior rejeição, não são os candidatos que têm menor rejeição. Se você olhar nas pesquisas de segundo turno, sei lá, das últimas 3, 4 eleições, você vai ver que aqueles candidatos que tiraram mais votos, coincidentemente, eram aqueles que tinham mais rejeição. Você vê, por exemplo, pessoas famosas hoje em dia, o próprio Pablo Marçal, ele faz um marketing, né, que acaba gerando muita rejeição para ele, mas ao mesmo tempo, como ninguém tem 100% de rejeição, ele aproveita muita gente que assiste os vídeos dele, porque quando você compartilha algo que você acha engraçado ou que você acha, de repente, tosco, do outro lado, ele está se beneficiando porque algumas pessoas acharam legal e automaticamente vão fazer parte da comunidade dele. Entende o que eu estou falando? Então, ninguém tem 100% de rejeição. Então, viver essa coisa de autopunição é apenas uma satisfação pessoal para aqueles que não querem assumir responsabilidade. E quando você não cuida de si mesmo, sabe o que é que acontece? Ninguém vai cuidar. A verdade é que ninguém vai ter pena de você. Talvez a pessoa te ajude no primeiro momento, mas as pessoas que não cuidam de si mesmas, elas acabam ficando esquecidas. E não é uma vida boa. Eu te garanto que não é uma vida feliz. As pessoas que eu conheço que trilharam o caminho do caos, que trilharam o caminho onde elas não se preocupavam consigo, sabe o que é que acontecia? Elas acabavam perecendo, seja física, emocionalmente, financeiramente, e a vida delas se tornava um caos. Você vê que está tudo conectado, né? Terceira reganha, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E é curioso como, às vezes, a gente tende a se associar com tanta gente mais ou menos, não é verdade? Vamos combinar, gente. E pessoas se associam a outras que são ruins, não porque é melhor, mas porque é mais fácil. Vocês já viram no grupo do WhatsApp da Rinode, muitas vezes, quando alguém coloca mais um plano, mais um cadastro, coloca lá um topzão na franquia que ele patrocinou, ou um plano, uma apresentação que ele ou ela está fazendo no final de semana, e alguém pega e sai do grupo do WhatsApp, é justamente isso aqui, gente. A pessoa, ela não fica no grupo porque tem pessoas fazendo aquilo que ela
deveria estar fazendo e não está. Então, o que é que ela faz? Ela permanece nos outros grupos onde o nível de exigência é menor. Entende o que eu estou falando? Então, é muitas vezes mais fácil se associar com gente ruim porque o nível de exigência é menor. Às vezes você é o melhor da mesa, você é o que mais sabe, é aquele que as pessoas querem escutar. Só que quando você se depara com pessoas que têm muito resultado, que a gente vamos aqui falar e nominar aqui de pessoas melhores, tá? Mas só para efeito didático. Pessoas melhores não toleram cinismo e destrutividade ou autodestrutividade, né? Então, o que isso quer dizer? Que quando você encontra alguém que é alta performance, esse cara não vai comprar a tua desculpa ou vitimismo. Essa pessoa, ela vai te falar uma verdade que vai te ajudar. Às vezes, vai doer. Um dia desse chegou um amigo aqui em casa e ele me falou, Marcelo, um amigo me falou umas verdades que eu saí da casa dele chorando. Mas é muito melhor esse amigo que te diz umas verdades do que aquele que fica justificando ou aceitando as tuas desculpas. Eu estou falando? Então, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você, que te ajudem a ser melhor. 4, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Marcelo, o que é isso? Não entendi. Hoje é muito comum, gente, a galera no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, e principalmente no Instagram, a galera fica se comparando, né? E aí o cara vê o amigo que viajou para a praia, que viajou para Disney, que está no Love, mó paixão no Instagram, que comprou um carro novo. E aí a pessoa que está do outro lado, ela tende a se comparar. Assim como na Rinode, às vezes o cara vai se comparar com alguém que chegou a Master, a prata, a ouro, a safira, a diamante mais rápido que ele. Aí o que que acontece? No lugar de você se autoavaliar e ver se você está melhorando, você está comparando o teu momento atual com o momento atual de uma outra pessoa que tem uma história diferente da sua, que tem um processo, uma formação, uma realidade totalmente diferente, porque ninguém é igual, nem os dedos da mão. Então, o que você precisa fazer é avaliar como que está a sua melhoria pessoal, é comparar o seu eu hoje com o seu eu ontem. Não é justo você ficar se comparando com outras pessoas, até porque não tem fim. O dia que você tiver uma Ferrari ou uma Lamborghini, você vai se comparar com um sheik árabe lá que tem uma Ferrari ou uma Lamborghini de ouro, folheada a ouro. Entende o que eu estou falando? Porque tem. Sempre vai ter alguém mais rico, mais bonito, mais influente, enfim, do que a gente. O James falou: melhor uma verdade que doa, mais que te faça crescer, do que uma mentira que massageia o seu ego e te deixe na merda. É exatamente isso, James. A verdade é que a gente precisa andar do lado de boa gente e se autoavaliar para melhorar o nosso eu hoje comparado ao nosso eu de ontem, né? E aí a gente fala sobre a supervalorização que existe hoje naquilo que você não tem, né? O cara fica, mas eu não tenho aquele carro, mas eu não fiz aquela viagem, mas eu não tenho aquele resultado, mas eu não bati aquela graduação, e acaba subvalorizando aquilo que você já tem. Sabia que tem muita gente que queria ter o que você já tem? Sabia que tem muita gente indo dormir agora à noite e desejando uma oportunidade que você já tem? Tem muita gente que viu a Rinode que está desejando um cartão de crédito para comprar o combo que você já pagou. Entende? Muitas pessoas reclamam do que não tem e esquecem de agradecer por tudo de maravilhoso que a vida já ofereceu para ela. Agradeça, seja grato, sabe? Porque se você não for grato agora, gente, não é quando você ganhar mais dinheiro que você vai ser grato, não. Se você não parar de se comparar com os outros agora, isso não vai ter fim. E sabe o que vai acontecer? Vai te distrair. Eu vejo muitas pessoas que se distraem se comparando com os outros. Eu vejo gente que não consegue viver, gente. É louco isso, né? Mas a pessoa que se compara demais, ela vive numa prisão e a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Ser feliz ao realizar a jornada pode ser muito melhor do que chegar ao destino com sucesso. É aquela história, velha história de curta a jornada. Eu vejo gente que não comemora as pequenas conquistas. Sabe o que que acontece? Ela diz assim: ah, quando eu chegar no diamante é que eu vou comemorar. Aí chega no diamante e não comemora. Aí não, quando eu chegar no duplo é que eu vou comemorar. E um dia desse eu estava conversando com um novo master, acho que foi anteontem, e eu dei os parabéns para esse novo master e disse: comemore a sua conquista. Eu sei que ainda é pequena para você, pelo seu alvo de resultado, pelo seu objetivo, mas a mais alta jornada começa com o primeiro passo, concorda? Então, você precisa ter isso muito claro dentro da sua mente, essa coisa de curtir a jornada, curtir o processo, sabe? De não se acomodar. Eu podia, por exemplo, hoje estar trazendo mais um treinamento que eu já dei dentro da minha zona de conforto. Mas o que é que eu procurei fazer? Eu procurei trazer algo novo, porque quando eu estudo, eu me torno melhor. E quando eu ensino, eu faço outras pessoas se tornarem melhor. E automaticamente eu me torno também. E eu firmo e eu gravo mais ainda aquilo que eu aprendi. E isso é incrível, né, gente? Porque muitas vezes as pessoas elas ficam dentro de uma zona de conforto gigante, sem buscar melhoria, se acomodam naquilo, e na verdade a gente tem um mundo aí pela frente, tanta coisa maravilhosa que a gente pode estar realizando, e muitas vezes você está jogando leve com seus talentos, você está se autolimitando. 5, isso é engraçado. Não deixe que seus filhos façam algo que, que faça você deixar de gostar deles. Eu vou repetir. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Talvez você que é pai, que é mãe, pense assim. Eu pensei isso quando eu li. Eu nunca, independente do que aconteça, eu vou deixar de amar meus filhos, vou deixar de gostar dos seus filhos. É uma tradução, tá, gente, do inglês para o português, ficou mais ou menos assim, mas é mais ou menos você não deixar que seus filhos comecem a se tornar pessoas chatas, sabe? Crianças mimadas, crianças que não tem uma referência dentro de casa, sabe? Eu vou dar um golinho d'água aqui, só um segundo. Às vezes, as pessoas elas tendem a terceirizar a responsabilidade em relação à educação dos filhos. Elas acham que, por exemplo, a função de educar na fé é da igreja, a função de ensinar é da escola. E aí, sabe o que é que acontece? Elas acabam super protegendo seus filhos. Tipo, o filho nunca é culpado de nada. Ele briga na escola, a culpa é do professor. Ele chega atrasado, a culpa não é da criança, é do pai. Aí começa sempre a criar subterfúgios e essa criança, ela se torna extremamente mimada. E às vezes você acaba compensando a ausência com presente. Só que o presente não forma personalidade. E às vezes o pai terceiriza, diz assim: ah, os pais educam e o mundo deseduca. Beleza, mas se a criança tiver uma presença maior dos pais, se ela for encorajada, se ela for treinada, se ela sentir a presença realmente do pai e da mãe, ela tem uma chance muito maior de se tornar uma criança legal, uma criança com a cabeça boa, uma criança com autoestima legal, uma criança que não seja chata e mimada. Entende o que eu estou falando? E eu não falo só da criança, tem muito adulto atualmente que tem mestrado, doutorado, mas quando o assunto é o campo da emoção, o cara ainda não saiu da maternidade. É um adulto infantilizado. Já viram pessoas assim? Já viram aquelas crianças no shopping que se joga no chão, aquela coisa toda? Não que seja 100% responsabilidade dos pais, claro, existe uma parcela também no mundo, mas a maior parte, eu diria 90% é responsabilidade nossa, tá? Você que é pai, pensa nisso também, que é uma das 12 regrinhas aí importantes, tá? Os limites que você vai dar para as crianças, oferece segurança, sabe? E acaba fomentando a criatividade, vai lapidando o caráter. Isso é muito bacana, né? O Jordan Peterson fala muito sobre isso no seu livro, tá? Regra número 6, vamos lá. Deixe sua casa em perfeita ordem
antes de criticar o mundo. A Madre Teresa de Calcutá, ela dizia: se todo mundo varresse a calçada da sua casa, o mundo inteiro estaria limpo. E é verdade, né? A gente muitas vezes fica culpando o mundo pela nossa falta de resultado, a gente fica criticando que a casa do outro é suja, que o carro do outro é desorganizado, que o outro cara não cuida das finanças, que os filhos são mal educados, e fica criticando a vida dos outros, mas esquece de olhar para o nosso próprio mundo, para a nossa própria realidade. Tem gente que culpa Deus para, obviamente, isentar-se da sua responsabilidade individual. Então, antes de se preocupar com o mundo aí fora, tem gente que é especialista na vida dos outros. Eu vejo galera aí, até algumas pessoas que trabalham com a gente, cada comentário aí na internet que eu digo assim, cara, se essa pessoa tivesse tão ocupada em apresentar o negócio, em vender os produtos, do que está em ficar o dia no Instagram, vendo a vida dos outros, sabe tudo que passa na televisão e comentando o que acontece, fofoca, etc., essa pessoa já era um diamante no mínimo aqui da Renaudet, sabe? Então, antes de qualquer coisa, arruma a tua vida, para de se preocupar, a não ser que você seja, né, aquelas pessoas que trabalham em site de fofoca, né, que trabalham com isso, ganham dinheiro com isso, mas se não for, né, o importante é você se preocupar com o que acontece, né, no seu mundo interior antes de estar preocupada com o mundo exterior. Tá fazendo sentido, galera? Comenta aí. Se tiver pesado, eu alivio aí para vocês. Vocês que mandam o tom, tá bom? Brincadeira, vamos lá. Número 7, busque o que é significativo, não o que é conveniente, né? A galera fica muito assim, ai, eu acho que deveria funcionar de tal maneira, eu acho que a Rinode tinha que ser assim, eu acho que o mundo tinha que se adaptar, porque assim ia ficar melhor para mim, sabe? E muitas pessoas, elas são guiadas por impulsos, né? Elas não querem fazer sacrifícios, elas querem que o mundo se adapte a ela. Ela quer que o emprego dela se adapte a ela quer que a Rinode se adapte a ela quer que o patrocinador se adapte a ela, o marido, a esposa, os filhos, os parentes, só ela que não pode mudar. Por quê? Porque ela acha que é uma pessoa muito prudente, e todo mundo tem um pouquinho desse pensamento sobre si. Se você pegar de 100 pessoas, 95 vão dizer que são pessoas prudentes, equilibradas e tal. Mas, na verdade, gente, hoje as pessoas elas vivem muito para satisfação de sentimentos pessoais e coisas muito momentâneas, satisfações momentâneas. Muitas pessoas elas trocam aquilo que elas querem de verdade, que é algo que tem significado para a vida delas, por aquilo que elas querem apenas no momento. Só que o momento passa, a vida continua e a conta chega, sabe? Eu falo para a galera que é muito mais difícil a vida de quem tem uma condição financeira difícil, e essa pessoa ela acaba sofrendo muito mais do que aquela pessoa que paga o preço de verdade e resolve logo a vida dela, sabe? Porque eu vejo que as pessoas que têm mais sucesso e aquelas que ao longo da vida eu conheci em diversas áreas e que eu tenho conhecido, eu tive a alegria de conhecer, eu procuro sempre me associar com gente muito boa, tá, gente? Para eu poder aprender também com elas. E eu vejo que essa galera não vive por impulso, elas sabem o que quer. E elas muitas vezes sacrificam aquilo que elas querem no momento por aquilo que elas querem de verdade. Qual é o maior exemplo, gente, de sacrifício que a gente tem na história, gente? Independente de religião, gente. Quem é o maior exemplo de liderança e sacrifício que a gente já teve? Exatamente, Rosa. Jesus Cristo, que deu sua própria vida, né, para redimir os nossos pecados, né? Para quem acredita, eu acredito, professo essa fé, né? E a gente sabe o preço que ele pagou, mas porque aquilo tinha muito significado, entende? Tanto é que se passaram 2000 anos e a gente continua falando sobre isso, entende?
E é muito massa, porque às vezes a pessoa ela diz assim: ah, mas não estou afim agora de mostrar o plano. E aí o que é que ela faz? Ela vai fazer o que ela quer no momento. Só que o que ela queria de verdade era poder pagar um plano de saúde para a família, para os pais. O que ela queria era poder comprar uma casa, comprar o carrinho, aquilo que ela queria de verdade. Mas ela pensou só em momento. Ela não pagou o preço. Olha só, gente, nós estamos no 7º mês do ano, nós estamos em julho, nesse presente momento, julho de 2024. Um dia desse o ano era novo. E aí as pessoas fizeram promessas de que o ano novo ia ser diferente. E o tempo passa e a vida continua, meus amigos. E aí depois vem a conta. Como eu falei, a conta chega de qualquer maneira. Então é muito melhor que a conta chegue e a gente tenha pago o preço e a gente possa olhar para trás e dizer assim, como valeu a pena as noites mal dormidas, aqueles prazeres momentâneos que eu sacrifiquei, sabe? Tudo tem um porquê. E as coisas que têm um propósito, normalmente são aquelas que devem nos guiar, sabe? Eu acredito que a gente tem que ser muito firme com aquilo que a gente se dispõe a fazer, sabe? Que nem eu falei no início, um dia que eu, uma pessoa mediana diria: ah, não vou fazer, minha garganta tá ruim e tal. Mas alguém que tem um propósito, essa pessoa ela não vai desistir diante de qualquer desculpa. Compreende o que eu estou falando? E isso é só um exemplo de muitos, né? De muitas decisões que a gente acaba tendo que tomar ao longo da nossa vida. E eu não digo isso para me promover. Eu digo isso para você entender aqui no exemplo real, né? Como que muitas vezes a gente deixa as coisas passarem, algo que é importante para a nossa vida, que tem significado. Regra número 8, diga a verdade ou pelo menos não minta, né? É muito importante, gente, que a gente trabalhe com a verdade, especialmente no nosso negócio aqui, porque acredite, até as pequenas mentiras, tá? Que uma pessoa possa vir a falar, depois o teu cliente, a pessoa da tua equipe, tá? O empreendedor que está na tua rede, na tua equipe, a pessoa vai saber. E o multinível é um negócio interessante, porque os defeitos das pessoas são logo expostos. Se a pessoa é preguiçosa, a gente sabe logo. Se a pessoa é atrasada, a gente sabe logo. Se é mentirosa, a gente sabe logo. Então, é muito importante corrigir essas pequenas falhas de caráter, gente, para que você possa construir um negócio de longo prazo. Esse não é um negócio para a gente ganhar dinheiro por um ano, não. Esse é um negócio para a gente ganhar dinheiro por uma vida toda, construir uma rede, essa rede poder passar para os nossos filhos, sabe? E aí fora tem muitas pessoas que querem manipular o mundo para conseguir o que querem. E o pior do que mentir para os outros, sabe o que é? Vê se você adivinha. Pior do que mentir para os outros é você mentir para si mesmo. Às vezes você acredita nas suas próprias mentiras, tá? E eu não estou te chamando de mentiroso, não. É só uma forma de falar. Às vezes a gente tende a criar pensamentos, crenças, situações, autossabotagens, para quê? Para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, não se engane, não engane o próximo, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Essa regra, esse pensamento, essa filosofia, ela está presente na maior parte das filosofias e religiões do mundo, né? Então, com certeza é algo bem relevante que a gente deve aplicar na nossa vida. E eu não estou falando aqui simplesmente por falar, porque é uma das regras do livro, não, gente. Porque se eu tivesse construído meu negócio em cima de mentira, a gente pode ter certeza que a gente já teria perdido muito mais pessoas, sabe? E pessoas boas. E são as pessoas boas que a gente não quer perder, não é verdade? Então, para a gente poder ser um profissional top, a gente tem que trabalhar com a verdade. Não adianta a gente temer a verdade, sabe? E como disse aí a Maria de Jesus, né? Mentira tem perna curta, e é verdade, né? Regra número 9: presuma que a pessoa com quem você está conversando pode saber algo que você não sabe. Às vezes, há pessoas que querem dominar a conversa e não deixam os outros falar. Eu
tenho alguns amigos, alguns conhecidos também, algumas pessoas com quem eu já trabalhei que, meu Deus, A minha não, misericórdia de Deus para dormir. ninguém falar. É só o cara falando, falando, falando. Sabe por quê? A pessoa que fala e não quer escutar, na verdade, ela não quer aprender, compreende? Ela acha que ela já sabe. E normalmente é aquele perfil, trazendo aqui para o multinível, é aquele perfil de pessoa que não é ensinável, né? E a boa conversa, ela carrega o desejo de verdade, né? Carrega o desejo de encontrar o melhor caminho, não o desejo de estar certo. Porque quem não conversa, só fala, essa pessoa só quer estar certo o tempo todo. Já viram aquelas pessoas que falam, falam. Se você sair do telefone e voltar daqui a 15 minutos, a pessoa está falando e ela nem perguntou se você está na linha. Com certeza vocês já conversaram com uma pessoa assim, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de conversar por telefone, assim, no sentido de ficar um tempão na linha. Eu prefiro encontrar a pessoa pessoalmente e conversar com ela, porque eu acho meio entediante falar por telefone, às vezes até por áudio é um pouco chato, mas eu converso também, mas ligação cada vez menos. Eu prefiro, se for uma conversa mais longa e for possível, encontrar a pessoa. Às vezes eu prefiro até conversar pelo Zoom ou por uma conversa de vídeo que fica uma coisa mais parecida com uma conversa real, né? E a conversa ela tem que ser bilateral, né? Não é só um falando, é um falando, outro escuta, depois o que estava escutando fala, e assim vai, né, gente? Porque ninguém é dono da verdade, né? Poxa, claro, tem momentos e momentos, tem hora de falar, tem hora de ouvir, mas numa conversa normal é preciso haver esse tempo aí, né, para a gente poder ouvir. Vocês com certeza também já conheceram aquela figura, aquela pessoa que tudo dela é o melhor, que tudo dos outros não presta, só ela que sabe e tal. Essas pessoas elas têm muita dificuldade de manter as amizades, né? E aí elas até constroem rapidamente, porque elas são comunicativas, mas não conseguem manter. Por quê? Porque ela quer se tornar sempre o centro da atenção e o dono da verdade. E até no assunto sobre diálogo, sobre relacionamento, a gente tem que entender e principalmente compreender o lado do outro, né? Tem horas que é preciso apenas escutar e seguir, né? Tem hora que a gente precisa ter paciência, escutar um pouquinho mais, né? Falar um pouquinho menos e tal. Vamos para a regra 10. Regra 10. Seja preciso no que diz. Vocês já perceberam que em algumas situações a gente encontra pessoas que a amizade entre elas acabam sem que tenha havido nenhuma briga, simplesmente porque uma não falou para a outra o que precisava falar? Tem situações em que famílias se destroem por falta de um diálogo aberto. O marido não conversa mais com a esposa e vice-versa, né? E não se diz o que precisa ser dito, né? Ou não se diz com precisão aquilo que se está falando naquele momento. Tem hora que a gente precisa ser muito assertivo e precisa falar, por mais que doa, aquilo que precisa ser falado, sabe? A gente não é brigar, tá, gente? Mas é ser sincero em alguns pontos, claro, sem ser dono da verdade ou sem ser ofensivo e acabar magoando a outra pessoa excessivamente. Mas tem hora que você tem que ser preciso no que você diz, numa opinião, sabe? Eu vejo, às vezes, até mesmo acontece muito no multinível, principalmente com os novos líderes. Às vezes o líder, ele não quer perder a equipe. O que é que ele faz? Ele quer dizer sim para tudo que os liderados falam, para tudo que a equipe dele fala, pede, né? Para tudo que eles reclamam. E imagina, você como pai ou como mãe, dizer sim para tudo que seu filho, sua filha pede. Você acha que você seria um bom pai? Não, né? Normalmente, quem age assim são pessoas que estão querendo compensar alguma coisa. Às vezes, um pai, uma mãe que não tem muito tempo para o filho, às vezes acaba compensando, dizendo sim para tudo, como uma forma de compensação, mas também não é saudável. Entende? Da mesma forma, marido e mulher, da mesma forma, uma amizade. Tem que haver
essa assertividade naquilo que precisa ser dito. Quando eu estou com uma pendência com alguém, e claro, às vezes acontece no mundo com tantos relacionamentos, eu, eu não me aquieto enquanto eu não conversar com aquela pessoa sobre aquilo que precisa ser conversado, né? É claro que precisa, sim, ter uma peneira, né? Porque ninguém é dono da verdade, você não vai falar tudo que você pensa, mas tem que falar aquilo que é necessário que seja dito para as coisas não ficarem mal resolvidas ou mal interpretadas, tá? Quando algo não funciona como deveria, um mundo invisível se revela na frente daquelas pessoas que não falam aquilo que precisa ser dito. Aí o cara fica imaginando que a pessoa está agindo de tal maneira, fica criando as coisas na cabeça dele ou na cabeça dela. Já viram, gente? Às vezes a pessoa ela faz a pergunta, ela já responde a pergunta. Para onde você foi? Ah, eu sabia que você estava em tal lugar, e automaticamente a pessoa está calada, não falou nada, e a pessoa perguntou, respondeu, brigou. Por quê? Porque não deu a oportunidade para o outro falar, e aquela pessoa que está do outro lado foi omissa também, porque ela precisava ter dito, ela precisava ter falado, ela precisava ter, né, se manifestado naquele momento. Vamos lá para o 11º, penúltima regrinha. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Aí você vê essa aí, você pensa, Marcelo, o que é que essa regra está querendo dizer? Ela está querendo dizer que a superproteção, né, atrapalha, porque causa um despreparo para a vida, sabe? É curioso, mas existe um certo nível de risco que todos nós nos permitimos assumir. Já perceberam isso? Ninguém quer viver uma vida 100% sem risco, né? Começa pelo mundo financeiro, né? Você colocar seu dinheiro na poupança, você vai perder para a inflação. Então, quanto menos risco, menor o resultado. Então, sempre é importante que a gente saiba qual é a nossa tolerância a risco, mas entendendo que o risco, quando ele não é um risco exagerado, quando você toma um risco que ele é calculado, ele te faz melhor, ele te faz crescer. Quando você entrou na Rinode, você assumiu um certo risco, porque você estava começando um negócio, embora um negócio com risco praticamente inexistente, mas você colocou a grana, você passou um cartão. Se você não se movimentasse, aquele dinheiro estaria perdido, porque o produto ele só tem dois defeitos, ele não anda e não fala. Então, é você quem tem que andar com ele e falar por ele, né? E por isso que a Rinode nos dá essa oportunidade, que é justamente para que a gente possa, né, compartilhar e levar os produtos para o mercado, né? Então, quando você super protege, você atrapalha o teu filho, da mesma forma que na Rinode, você atrapalha o teu consultor no processo de desenvolvimento. Às vezes, me deparo muito com a realidade onde algumas pessoas falam para mim assim, Marcelo, por que você deixou essa pessoa assumir essa função, tem essa autonomia agora? Porque eu acredito que tem horas que você tem que deixar a pessoa brilhar sozinha e passar por certas curvas de aprendizado, porque senão tem coisa que você não vai conseguir ensinar para ela, tem coisa que você só aprende fazendo. Então, muitas vezes eu já pego um consultor novo, quando eu vejo que ele está andando bem, já coloco o cara para mostrar o plano sozinho, para fazer uma caseira, porque eu sei que ele precisa daquilo. Quando você quer evitar demais o risco, sabe o que é que acontece? Você cria pessoas que são fracas. E aí essas pessoas, diante das primeiras dificuldades, sabe o que é que vai acontecer com ela? Elas vão desistir. Igual uma criança, que ela é mimada, que ela não assume nenhum risco, que ela não brinca, que ela não pode se socializar. Entende? Tem hora que a gente mais atrapalha do que ajuda, seja um filho, seja um consultor dentro da Rinode. Pessoas mais competitivas, elas sempre assumem mais risco, não tem jeito. Quanto mais plano você mostra, mais você se arrisca a ouvir não. Mas também mais sim você escuta, já percebeu isso? Então, as pessoas mais competitivas também têm mais
resultados, porque elas fazem mais. Elas não descansam até conseguirem aquilo que elas querem de verdade. Vamos lá, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Olha que coisa, gente. Acaricie um gato ao encontrar um na rua pode parecer uma coisa maluca, né? Você pensa assim, meu Deus, o que é que tem a ver, né? Acariciar um gato. Não é propriamente você chegar lá na rua e passar a mão no gato que sua vida vai dar certo, não. Não é isso, tá? Quando ele fala de acariciar um gato, você precisa pensar o seguinte: quando é que a gente consegue no dia a dia, a não ser que você tenha um gato dentro de casa, mas você passa na rua, você vê um gato, quando é que você consegue ter aquele gato perto de você para você acariciar? É normalmente algo difícil, entende? Porque o gato tem medo, às vezes ele pode ser um pouco arisco, né? Então, ele fala sobre a oportunidade de você aproveitar as situações inesperadas da vida, né? Sendo na vida, na sua vida, na minha vida, é normal. Nossa vida, ela não anda em linha reta, né? Tem momentos bons, tem momentos ruins, mas não é o que acontece que deve determinar o teu comportamento, como eu já disse. Então, procura estar com o radar ligado para as coisas boas ou para as experiências diferentes que vão acontecendo na tua vida, mesmo nos momentos ruins. É isso que ele quer dizer, que em qualquer cenário, em qualquer momento de vida, esteja tudo bem ou esteja tudo mal, aparentemente, porque nunca está tudo bem ou tudo mal, você vai ter muitos elementos aí para sorrir, para curtir experiências legais, para fazer coisas que você não faz todos os dias, entende? E é a hora em que você aproveita, entende o que eu estou falando? É fazer do limão a limonada, transformar um dia ruim em um dia de aprendizado. Eu vejo que é muito importante a gente adaptar a nossa frequência, sabe? Tem gente que, não importa o que aconteça, o cara está sempre reclamando. Eu tenho consultor, gente, que eu já sei, quando o cara me manda mensagem, é só para falar de mazela, de problema. E adivinha o que é que acontece na vida da pessoa? É só problema, e mais problema, e mais problema. E eu falo muito para a galera, e até vou compartilhar com vocês aqui agora. 3 regrinhas aí já fora do livro, já é uma coisa que eu oriento a turma no marketing de rede, né? Sobre a vida também. Eu digo sempre o seguinte: elimine pendências da sua vida, as pendências que você tem. Não crie novas pendências, é a segunda regrinha, e saia da zona de conflitos. Tem gente que sempre está atrás de uma confusão. Então, elimine pendências antigas, não crie novas pendências e saia da zona de conflito. Se você seguir essas 3 regrinhas, pode ter certeza absoluta que a sua vida vai dar um salto. Não só essas 3, mas essas 12 regrinhas que a gente falou hoje aqui no nosso treinamento. E para fechar, eu quero deixar com vocês uma frase aqui do Jordan Peterson, né? Que ela é forte, mas ao mesmo tempo ela é muito relevante para a nossa vida. Se você cumprir suas obrigações todos os dias, não precisará se preocupar com o futuro, gente. Hoje, você tem a vida que é um reflexo de decisões que você tomou no passado ou de decisões que você vem tomando. Mas o teu presente, ele não define o teu futuro. O que vai definir teu futuro é o que você vai fazer a partir de agora. Se você percebe que tem pontos que você precisa melhorar, e todo mundo tem, tá? Se você percebe que tem coisas que você precisa corrigir, alguma dessas regras que nós falamos hoje, que você vê que, meu Deus, eu preciso potencializar, eu preciso ajustar, eu preciso urgentemente dar um norte, não adie. Não espere o cenário perfeito. Não existe perfeição.
Não espere o momento perfeito, sabe? Não, não faça de conta que o problema não existe. Quando a gente faz de conta que um determinado problema que tem solução não existe, a gente não está se ajudando. Na verdade, a gente está prejudicando a nossa história, a nossa vida, os nossos resultados. Claro, tem hora que há problemas que não tem solução, e o que não tem jeito resolvido está, e a gente tem que arquivar e deixar de lado ali até você ter condição de resolver. Mas se você vê que é um problema, que é uma situação que tem solução, que dá para você começar a resolver agora, não adie. Comece a fazer hoje aquilo que precisa ser feito, gente. Porque daqui a pouco chega a próxima Olimpíada. A gente está tendo a Olimpíada agora, né? Eu soube agora, há poucos dias. Eu não sou muito ligado em televisão. Mas, gente, o tempo passa rápido. Daqui a pouco vem outra Olimpíada, e a pessoa ela está reclamando das mesmas coisas. Ela está questionando os mesmos problemas. E os anos, eles acabam sendo uma cópia dos anos que passaram, entende? Então, não viva como a média das pessoas vivem, sabe? Pessoas fracassadas, elas têm televisões grandes, pessoas de sucesso, elas têm bibliotecas grandes. Entende o que eu estou falando? Comece a andar com pessoas que podem te ajudar a ter a vida que você quer. Não ande na média. Você não nasceu para ser mediano. Você pode estar na média hoje como fruto de decisões, experiências ou informações que você tinha, mas agora você tem algo a mais para você ir além. Então não perca tempo, tá? O sucesso é para poucos mesmo. Olha quantas pessoas são chamadas, por exemplo, para estar com a gente na quinta-feira à noite, né? Aqui para o nosso encontro. Mas a gente sabe que é uma minoria das pessoas que vão participar. E para mim está tudo bem, de verdade, porque eu sei que quando eu sempre falo para alguns que vão pegar aquela informação e vão potencializar dentro da vida. Eu sei que não é todo mundo, mas eu espero estar falando para você que está no momento de mudança, está no momento de disrupção e que vai pegar essa informação, vai aplicar e que vai construir algo grandioso para a sua vida, gente. Então, de verdade, eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, dessa quinta-feira. E você sabe que toda semana, toda quinta, a gente se encontra. Uma semana a gente tem treinamento ou entrevista, na outra é apresentação. Então, na próxima quinta-feira, 9h30, 21h30 da noite, né? A gente vai estar se encontrando para uma super apresentação, onde eu estarei apresentando para os seus convidados. Obrigado, galera, pela participação, pelo encontro. Quem puder, liga a câmera para a gente bater uma foto para registrar esse momento. E quem gostou, escreve aí o que é que você achou para eu saber se eu devo continuar trazendo, né, esse tipo de conteúdo aí para vocês. Deixa eu colocar aqui no modo para todo mundo poder aparecer. Quem puder ligar a câmera, eu vou dar um print aqui na tela para a gente poder registrar esse momento, tá bom, galera? Vamos lá, faz o solzinho da Rinode com a mão. Valeu, galera. Obrigado a atenção de todos. Uma excelente noite. Fiquem com Deus e bora para cima, que esse fechamento vai ser incrível. Excelente noite para vocês.